Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 2. Nós estaremos dentro dos primeiros 12 versículos desse capítulo. Enquanto os irmãos abrem, como é gostoso, né? Nós podemos louvar ao Senhor, dizendo que Ele nos ama. E aqui tem mais uma demonstração do amor de Deus pelo homem, do amor de Deus enquanto Ele estava aqui, vivendo entre nós como Jesus Cristo, Filho de Deus. Diz assim o versículo 1 do capítulo 2 de Marcos. Vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, então se for um pouco diferente, não tem problema, só para facilitar a compreensão. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que Ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens, mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: "Meu filho, os seus pecados estão perdoados." Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar: o que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. No mesmo instante, Jesus soube o que eles estavam pensando e disse: "Por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua cama e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados." Então disse ao paralítico: "Eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa." No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo: "Nunca vimos uma coisa assim." Quando a gente fala de uma nova história, é isso que a gente quer. E a gente fale também como essas pessoas falaram aqui no versículo 12. Nunca vimos uma coisa assim. No começo do culto, as mulheres cantaram sobre a criação. Elas cantaram que toda a natureza nos fala de Deus. Quem somos nós, né, ó Pai, para merecer tamanho amor? Então, eu e você, juntos, agradecendo pela criação. Para a gente fazer uma nova história, a gente precisa juntos reconhecer que o Deus Criador é o Deus que criou todo o universo, mas também que se preocupa com cada um de nós. Depois, nós cantamos juntos, agradecendo pela salvação. Eu e você agradecemos pela salvação hoje, lembrando do sacrifício de Jesus na cruz. Depois as crianças vieram aqui, nós pensamos, eu e você juntos, crescendo na palavra. O pastor sempre fala, né? É um bom exemplo mesmo a gente comparar a nossa vida cristã com a vida de uma criança. Elas hoje não sabem tantas coisas que nós como adultos sabemos. Dirigir, né? Cozinhar, a gente pode até dar uma panela. O João Pedro estava aqui mexendo na colher de pau, mas com certeza, por enquanto, é só uma brincadeira. Logo eles vão saber fazer, né? Mas nós, a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã, nós precisamos crescer na palavra, assim como as crianças crescem na graça. E depois os homens cantaram um hino que tem um ritmo tão brasileiro, né? Refletindo sobre a nossa responsabilidade cristã, né? O que estou fazendo se sou um cristão? Então não adianta a gente agradecer pela criação, agradecer pela salvação, crescer na palavra e ficar estagnado, porque nós devemos levar essa mensagem para outras pessoas. E por último, nós intercedemos, né? Como família, nós precisamos crescer juntos, interceder uns pelos outros. Mas nesse texto aqui, no versículo 2, fala que muitas pessoas sabiam que Jesus estava lá em casa, né? Fala que Jesus estava em casa. E muitas pessoas foram até lá. E já juntou-se tanta gente que não havia lugar nem do lado de fora, né? Nem dava para ver o que estava acontecendo, mas sabiam que Jesus estava anunciando a palavra. Essa era uma das histórias que eu mais gostava quando eu era pequena. Eu ficava imaginando o que eles fizeram, né? Fizeram um buraco no telhado, passaram.
os amigos, né, se uniram e passaram lá. Mas por que tiveram que fazer um buraco no telhado? De tanta gente. Imaginem aqui na Vila Natal, alguém passando na rua, ver as rampas cheias, né, ficar falando, o que está acontecendo? Vai ser difícil para escalar a igreja, mas as pessoas, quando vem muita gente, querem saber o que está acontecendo. Será que a nossa igreja Batista aqui em Vila Natal está sendo esse chamariz aqui no bairro, que as pessoas querem viver o que está acontecendo e falem, nunca vimos uma coisa assim? Será que para a nossa vida, não só no domingo, né, que a gente canta, mas será que no dia a dia, eles têm desejo de conhecer o que a gente tanto faz aqui dentro, que tanta alegria a gente tem em vir aqui à casa do Senhor? Por que será que a gente quer vir aqui? Como naquele dia, muitas pessoas estavam cercando, muitas pessoas hoje querem conhecer a salvação. Muitas pessoas, como naquele dia, querem conhecer Jesus. Um exemplo disso foi quantas pessoas, quantos jovens, nós estamos no mês da juventude, quantos jovens foram lá ouvir o Papa Francisco falar no Rio de Janeiro, né? Se programaram, ouviram na televisão que até pessoas aqui de Mogi se organizaram e foram, né? E graças a Deus o Papa falou de coisas que a Bíblia ensina. Realmente foram coisas boas, porque a Bíblia não tem como ensinar coisas ruins, mas as pessoas querem ouvir. Se a gente falar, lá no Piauí está tendo uma pessoa que faz cura e milagre, não cobra nada, é só você ir. As pessoas vão se organizar e vão até lá. As pessoas querem salvação, elas querem, mas só que como aconteceu aqui com esse paralítico, muitas pessoas não sabem como chegar até essa palavra salvadora. Muitas pessoas não sabem como chegar até Jesus. Como os homens cantaram, há muita fome no meu país, há muita gente que é infeliz, há criancinhas que vão morrer, né? E a gente vai deixando, e as pessoas se aglomerando para saber a salvação, e a gente está lá feliz. Eu estou feliz porque Deus me criou, eu sou salvo, né? Eu estou crescendo na palavra, mas a pessoa que está aqui morrendo do meu lado, na nossa esquina, o que a gente tem feito? Né? Da mesma forma como aquelas pessoas queriam conhecer Jesus. Só que no versículo 3 e 4 tem a melhor parte da história, né? Melhor não, né? A mais interessante, que a melhor vem depois. Trouxeram um paralítico, ele estava sendo carregado por 4 homens, mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente na sua cama. Alguém aqui já carregou alguma pessoa doente? Essa devia ser pesada, né? Porque estavam 4 pessoas carregando, e mais a cama. Na viagem que eu fiz para o Haiti, teve um dos dias que uma mulher quebrou o pé. Atravessando uma ponte, a ponte era uma pontinha de madeira, ela quebrou o pé. E ela ficou imobilizada, né, que a saúde lá era bem carente, então ela ficou imobilizada, mas ela não queria ficar na casa. Ela falou, eu quero ficar com vocês onde vocês forem. Então onde a gente carregava ela, e aí colocavam ela numa maca improvisada mesmo, e tinha aqui vários homens carregando, e chegava num lugar onde a gente ia fazer o trabalho, deixava ela lá, ela ficava com um grupo de intercessores, mas não era fácil, tinha que se revezar para poder carregá-la, mas a gente queria tê-la conosco naquele trabalho. E da mesma forma, esses 4 amigos queriam que o seu amigo fosse salvo. Eles se preocuparam em levá-lo até Jesus. E aí que entra a nossa parte. Se a gente já falou, tem muitas pessoas que conheceram Jesus, será que nós estamos sendo bons amigos? Será que nós estamos levando pessoas a Jesus? Quantas pessoas convivem conosco no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso dia a dia, que nem sabem que a gente é cristão? Ou então sabem, porque a gente fala, as pessoas convidam, sabe que vamos fazer tal coisa? Eu não posso, porque tem culto dos jovens. Domingo vamos fazer coisa, vai ter ceia. Domingo, aí o Alex fala, vamos lá no meu batismo. Você fala, o que é batismo? Daí vem aqui na curiosidade. Então eles veem a gente falando no dia a dia. É muito comum hoje as pessoas frequentarem as igrejas, mas não conhecerem, né, o dono da igreja, o cabeça da igreja. E nós precisamos fazer como esses 4 amigos. Não sei como a gente vai fazer, mas os amigos sabiam a dificuldade dele, ele era paralítico. E nós vamos saber a dificuldade do nosso amigo, do nosso irmão, do nosso colega de trabalho, né? Do nosso familiar, que muitas vezes não conhece Jesus. A gente fala, está nas mãos de Deus. Mas e o que nós estamos fazendo? Esses 4 amigos fizeram uma coisa assim, né, fascinante. Fizeram um buraco no telhado.
e desceram esse amigo. Para a gente saber a necessidade do nosso irmão, do nosso próximo, do nosso amigo, é só a gente caminhando junto. Eu não sei o que a Valderei está passando, se eu não for até ela perguntar: Valderei, está precisando de alguma coisa? Né? Precisa de alguma ajuda? Eu não vou saber. Ou se também ela não me falar. Às vezes nós vamos até as pessoas, mas elas não falam. Isso, estou falando aqui entre os irmãos da igreja, mas há muitas pessoas morrendo sem Jesus, e morrendo não fisicamente, morrendo espiritualmente. Tem pessoas que você conversa e fala que não tem alegria de viver, né? Não tem essa alegria de nós estarmos aqui, vendo as crianças, os homens, as mulheres, os jovens, todos cantando, um com o outro se alegrando. Por que será que elas não têm essa alegria? Porque nós, os amigos, não fizemos uma cama para levá-la até Jesus. A gente não conhece as dificuldades das pessoas. Se esses amigos não tivessem se colocado no lugar deles, desse paralítico, nunca eles teriam levado a cama. Porque se os amigos estavam felizes em ouvir Jesus, por que não o amigo que tinha essa dificuldade também não queria ouvir Jesus? Então eles mais que depressa fizeram isso. Então que nós possamos refletir, ser como um desses 4 amigos. E como na peça que os meninos fizeram logo no primeiro domingo do mês dos jovens, né, que o Natan pregou e os meninos fizeram a encenação. Quando estava o André e o Guilherme, né? Um queria para um lado, outro queria ir para outro, e a Ana Lívia aqui se afogando. Se eles falavam: não, deixa lá, mas quando um falou: não, vamos ajudá-la, o outro estava com medo, mas ele incentivou. Então que não sejamos assim. A gente está vendo que o irmão está fraco na fé, fala: ó, vamos lá, ah não, deixa ele está aí há tanto tempo, não, vamos lá, vamos sim. Vamos incentivar uns aos outros, vamos conviver para que nós possamos saber a dificuldade um ao outro, né? Não é porque esse é o mês dos jovens que só os jovens têm que fazer as coisas, ou não é porque esse é o mês das senhoras, de missões, não é porque é o dia dos homens que só os homens precisam fazer as coisas. Nós precisamos nos unir. Não é só porque o pastor tem projetos, ele que deu a ideia, então ele que vai fazer. Para nós termos uma nova história, nós precisamos nos unir. Mas no versículo 5, Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu filho, os seus pecados estão perdoados. Jesus viu que eles tinham fé. Jesus não viu que eles estavam achando engraçado levar um amigo. Com certeza podia até ter alguns momentos, né, que dava uma escorregada, fosse divertido, mas Jesus viu além disso. Jesus não viu a enfermidade dele primeiro, não viu o tipo de cama que eles estavam levando, não viu o esforço que eles estavam fazendo. Quer dizer, ele viu tudo isso, mas ele falou, ele viu que eles tinham fé. A Bíblia fala isso. Será que Jesus tem encontrado fé em nossos corações? Né? Eu falo em nossos porque é no coração de cada um aqui. Será que muitas vezes a gente não desiste do nosso irmão, do nosso amigo? Se nós desistirmos, Deus não vai encontrar fé na gente e não vai realizar as grandes obras que Ele tem para nós. Quando nós falamos uma nova história, não era só IBVM uma nova história. Nós falamos eu mais você. Se só eu quiser, a nova história não vai acontecer. Se só você quiser, a nova história também não vai acontecer. Nós temos que estar juntos. Muitas vezes abrindo mão, né, das nossas particularidades, abrindo mão das nossas dificuldades, das nossas fraquezas, se abrindo com o outro, fala, me ajuda nesse momento. Até aqui eu consigo, mas aqui em frente eu não consigo mais. No PG, no pequeno grupo das meninas, a gente tem até uma música oficial, que a gente sempre canta. Não é que era oficial, mas é que toda vez a gente canta e se tornou oficial. Que cheguei no ponto mais difícil até aqui, me ajude a prosseguir. Estou sentindo minhas forças indo embora. A gente pede para Deus, mas se a gente tiver um amigo, eu continuo a música, sou humano, não consigo ser perfeito. O Senhor vem e me leva além. Um amigo precisa levar o outro até encontrar o Senhor. Quando Jesus falou, meu filho, seus pecados estão perdoados, né, os mestres da lei, os fariseus que estavam lá, falaram, que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. A gente sempre vai encontrar pessoas que estão crescendo na palavra, mas não estão crescendo no viver diário com o Senhor. Quer dizer, é muito difícil, né? A gente crescer na palavra e não ter uma intimidade com Deus, mas às vezes as pessoas acabam criando a própria barreira na intimidade com Deus. E aí ela vem à igreja, ela canta, ela prega, ela varre, ela pinta, ela faz o que tiver que ser na igreja, mas quando a gente vai falar alguma coisa de fé, fala, o que é
isso?